Oi, gente. Continuando aqui rapidinho, para a gente só terminar de falar sobre os exemplos bíblicos. Infelizmente não deu para falar tudo nenhuma, porque a gente teve aqueles problemas que caiu algumas lives, caiu algumas horas. Aqui a Gleice entrou. Vou chamar para a gente falar da Tamar, que é a personagem bíblica que ela colocou aqui como a favorita dela. Mas, de novo, não está aparecendo a sua imagem. Ah, foi. Tá. Continue, então, falando da... Olha, o meu despertador despertou na hora certinha, quer dizer, meu temporizador. Eu agora só não sei como desligar, mas eu desliguei a caixa de som e pronto. Tá, pode falar. Sim, a Tamar, né? Então ela tinha que se casar com um outro irmão do marido. E ela foi para casa dos pais dela esperar que ele se tornasse mais velho para poder casar com ela. Anos passaram, ele ficou homem e o pai não foi, o sogro, né? O pai do rapaz não foi buscá-lo. Então, um belo dia, ela... Gente, se eu estiver errando os nomes, vocês me perdoem, viu? Bom, continua aí. Então, um dia ela não era de Jacó, não, gente. Ela era, acho que era. Peraí, deixa só eu tirar essa dúvida, porque eu não gosto de passar informação errada, não. Mas, enfim, um dia ela se disfarçou de prostituta, inventou uma história, deitou com o sogro, ficou grávida. E quando apareceu a barriga, voltou para a casa dos pais dela. E o sogro dormiu com ela, sem saber que ela era ela. E um dia ela apareceu grávida e a população toda quis apedrejá-la. Porque ela era uma mulher viúva que apareceu grávida do nada. Então, assim, de quem você está grávida? E aí ela provou que o filho era do sogro. E disse que tinha feito aquilo porque o sogro tinha dado a palavra dele de que daria o rapaz em casamento a ela para que a geração do filho morto dele fosse perpetuada. Então ela foi, claro, ela foi absolvida, ela foi perdoada, e o sogro admitiu que o erro tinha sido dele e não dela. Por quê? Porque naquela época, era extremamente importante que as gerações fossem perpetuadas. Tanto que Tamar, ela faz parte da cronologia de Jesus. Então, esse filho de Tamar, ele participou da família, da árvore genealógica de Jesus. Então, Tamar, ela estava programada ali para fazer parte dessa história. Ela tinha que ter o filho dela. E isso era o certo. Isso era parte do desmantamento de Deus. Se o marido morre, o irmão tem que casar com a mulher, porque aquela tribo a qual ele pertence, ela tem que continuar com seus descendentes, não pode parar. Então, a Tamar, ela quebrou todas as regras. Por isso que eu falo nesse ponto que sabedoria é flexibilidade, não é dogma. Porque ela quebrou todas as regras. Ela mentiu dizendo que era prostituta, ela agiu como uma prostituta, ela se deitou com o sogro, que é terminantemente proibido no Antigo Testamento, e apareceu grávida, sem ter marido, ou seja, ela quebrou todas as regras. Mas ela estava agindo com sabedoria. Porque era a única maneira que ela tinha de fazer que o sogro dela perpetuasse a espécie dele. Por meio a espécie dele nela, né? Porque tinha outros filhos, outras mulheres e tal. Mas para que ela participasse, a única maneira era essa. Então, a sabedoria é você saber, às vezes, quebrar regras para fazer o que é o mais correto.
Eu também ponho o exemplo de Esther, né? Esther era a rainha, ela não poderia chegar ao rei sem permissão. O rei tinha que chamar, ela não poderia chegar até ele. No entanto, a situação do povo hebreu era muito séria. E ela foi até o rei sabendo de todos os riscos que corria. Ela sabia que poderia até ser morta por causa disso. Mas ela foi. Mas ela não foi, ela não simplesmente foi, eu vou lá. Não. Ela fez esse jejum durante 3 dias, ela orou, ela pediu direção a Deus, e a direção de Deus foi: quebre a regra do rei e vá lá. Fale com ele. Eu vou tocar o coração. Desde que a minha parte eu faço. A sua parte é essa. Então, isso exige coragem e exige flexibilidade. Exatamente. Daí no Novo Testamento, a gente vê Maria fazendo isso com Jesus no momento do primeiro milagre, né? Quando Jesus fala para ela, né? Mulher, não chegou a minha hora. E ela se coloca ali e diz para os criados, né? Fazer o que ele mandar. Né? Então, ela ali se coloca diante do rei, né? E fala, fazer o que ele mandar. E ele faz. Então, Maria também tem essa atitude corajosa. A gente falou da sabedoria, né? Que é de dizer as coisas quando elas devem ser ditas. E Maria, ela disse quando deveria ser dita. Ela falou totalmente pela graça de Deus. Ali ela agiu naquele momento como agindo diante de Jesus e mostrando, né? Mostrando o poder dele naquele momento. E também quando ela aceitou que ficaria grávida, Sim. não sendo casada. Exatamente. Aquilo era um escândalo, era uma coisa absurda. E ela foi sábia disso. Aqui está a sua serva, faça-se conforme a tua vontade. Uma das coisas também, né, que Maria, ela demonstra ela ser muito sábia, que diz muito na Bíblia que ela guardava todas as coisas no seu coração. Então, o silêncio de Maria, ele dizia Reflexão. muito da sabedoria. Ele dizia muito, porque ela não ficava lá falando o tempo inteiro. Não, tanto que Maria, ela aparece na Bíblia no começo e ali no momento do primeiro milagre que ela fala alguma coisa. O resto geralmente dizia que ela guardava as coisas no seu coração. Então, essa sabedoria infusa de Maria de guardar o silêncio, de saber que existem momentos que era Jesus que tinha que falar, não era eu. Não, em muitos momentos é assim, às vezes a gente quer dar a nossa opinião, a gente quer demonstrar alguma coisa, mas peraí, você precisa mesmo falar alguma coisa? Você precisa, né? Você precisa ter opinião sobre tudo? O Olavo de Carvalho fala muito do jejum de opiniões, de você fazer jejum de opiniões, de parar de ficar dando opinião de tudo, querer parar de... Porque se a gente for dar opinião em tudo que a gente vê na internet, nos lugares, a gente fica louco. Porque é muita coisa, fica louco. muito conteúdo E você fala não, bobagem, você vai falar... E você não entende, porque você não consegue estudar tudo. Por isso que é muito Isso, não dá importante tempo. na hora do estudo, na hora, eu falei dos livros, né? De você escolher os livros, vai por um caminho. Né? O que eu estou perseguindo agora? O que eu preciso agora? Qual que é a minha circunstância de vida? E perseguir isso, o que eu preciso agora. Porque se eu ficar naquela coisa, não, eu quero tudo, quero experimentar tudo, quero ter opinião sobre tudo, eu não vou saber nada, não vou aprender nada e vou ficar falando bobagem, ensinando as pessoas errado, dando opinião onde eu não deveria ter uma opinião. Vai ser superficial o tempo todo. Sim, sim. E quantas vezes eu não vi, eu falo de mim mesmo, de criar intrigas com pessoas, porque eu dou uma opinião, principalmente quando a gente pensa em política, né? Que pessoal que briga com metade da família, porque tem que ter uma opinião política, tem que ter uma opinião, mas precisa mesmo ter uma opinião de tudo? Meu celular despertando. Bom, vamos continuar aqui.
Bom, essa parte de como adquirir sabedoria, acho que dá para a gente deixar para um outro dia. Tá certo, sempre certo. Sim. Gostaria de falar aqui para a gente encerrar só. Você citou, né, os exemplos de personagens bíblicos e você sugeriu 3 filmes e um seriado com mulheres sábias. As meninas gostam de dicas assim, né? De dicas de filmes, dicas de séries, porque não dá para você assistir, ler todos os livros. Lógico, não dá para ver todos os filmes também, mas filme é mais fácil. Você senta ali, em 2 horas você assiste um filme. É mais fácil que um livro, né? E assim, mesmo que a gente não possa ler muito, é muito importante que a gente esteja sempre lendo. E não só livros que falem sobre filosofia, sobre política, sobre economia, tudo isso, que é importante também, porque a gente também precisa entender a conjuntura social na qual nós estamos inseridos, mas também ler livros de literatura, com personagens que nos sirvam de exemplo, de modelo de coisas boas e de modelo de coisas ruins. Então, eu não coloquei nenhum livro, né? Eu coloquei só filme e seriado. Você falou de um livro aqui, você falou do filme O Refúgio Secreto, que é um livro, não é? Eu falei? Você escreveu aqui. É porque eu escrevi tanta coisa, me lembra aí. No final, no último ponto que você colocou. Não. Esse é um filme. Mas tem um livro que chama O Refúgio Secreto. Não, mas esse é um filme que inclusive tem no YouTube. Ah, é? O filme O Refúgio Secreto, que é sobre é baseado em fatos reais. É de uma mulher cristã que vai para o campo de concentração nazista, porque ela dá abrigo a alguns judeus. E aí um dia eles são descobertos e ela vai para o campo de concentração. E essa história é sobre o que ela faz dentro do campo de concentração. E ela é muito sábia. E ela não morre no campo de concentração, ela consegue sair de lá, assim, por providência divina. E ela depois passa o resto da vida dando palestras, falando sobre a experiência dela. Então, ela é uma mulher muito sábia. E é uma história que vale a pena ver, que vale a pena assistir. Mas tem um livro também, viu, Gleice? Será que é a mesma história? Não, será? Eu não sei. Eu acho que é. Pela sinopse aí que você está falando, é o livro que Gente, pois eu não sabia. Eu conheci só o filme. Depois eu posto aí alguma coisa para confirmar sobre o filme. Depois de dar uma olhada, eu olhei aqui, Tamar de Jacó mesmo, para eu não falar besteira. Morro de medo de falar besteira. Falar besteira não é sábio. O outro, eu coloquei. Sim, mais 2, né? Mãos Talentosas, que é a história ai meu Deus, do médico lá dos Estados Unidos que se candidatou à presidência. Alguém ajuda aí? Um médico, gente, que se candidatou à presidência dos Estados Unidos, que trabalha com Trump. Bom, enfim, o nome do filme é Mãos Talentosas. E é uma história muito, muito boa, que vale a pena, baseada em fatos reais também. É Ben Carson, o nome dele. E a mãe dele era uma mulher cristã, analfabeta, que soube criar esse rapaz. Olha, isso foi lá por 1950, 1960, nos Estados Unidos, em que ele é um homem negro. Naquela época, a situação dos negros era muito delicada nos Estados Unidos. E essa mulher é uma mulher negra, sem marido, analfabeta, vivendo numa sociedade em que ela não era muito respeitada e tal. E ela conseguiu criar esse filho de maneira linda. Ele se tornou um médico. Hoje ele trabalha com o Trump, mas antes ele se candidatou à presidência dos Estados Unidos.
Então, quer dizer, é um grande homem. Vale a pena, uma história que vale a pena. E a sabedoria nesse filme é da mãe dele, porque eu coloquei só filmes e seriados que retratem a sabedoria feminina. O outro é Hoovy. Hoovy é Hoovy. Em alguns lugares ele está com o nome Hoovy, em outros lugares é Força de Viver. Também é uma história real e também demonstra assim, a sabedoria e a força que a mãe do personagem principal teve. Então também é uma história que vale super a pena. O outro que eu coloquei foi um seriado, que é, sim, esse seriado maravilhoso. Só tem 7 episódios, só tem uma temporada com 7 episódios, é bem curtinho, na HBO. É John Adams, que conta a história de John Adams, que foi o segundo, eu acho, o segundo presidente dos Estados Unidos. Ele foi um grande homem, mas assim, por trás dele tinha uma mulher fenomenal, fabulosa. A esposa dele era um exemplo de mulher, um exemplo de sabedoria, um exemplo de aconselhamento, como uma mulher deve aconselhar um marido, como ela deve proceder. Maravilhoso, vale muito a pena. Então, esses são os filmes e o seriado que eu recomendo com exemplos de mulheres sábias. Todas cristãs e todas sábias. Eu me lembrei agora, né, você falando de exemplos de mulheres sábias, eu não sei se você estava na casa desde o começo, o primeiro livro que a Camila escreveu foi Conselhos a uma Recém-Casada. Muitas das meninas conhecem já, e o Conselhos da Recém-Casada é um livro que é a Alice Bom Rebelbrand. Ela está escrevendo cartas para... eu não lembro se ela é afilhada, a sobrinha dela, não me lembro exatamente. Essa afilhada dela, ela está passando por dificuldades no casamento, ela acabou de se casar. Então, começa o livro, ela totalmente apaixonada, e só tem as cartas que a Alice mandou para ela, né? Então, começa a Alice dando conselhos do tipo... A Alice, ela já é viúva naquela época, então você imagina, uma viúva aconselhando uma recém-casada. É muito, muito bonito de ver a forma que ela vê o casamento. Oi? Aquilo que as cartas do Novo Testamento recomendam, que as mulheres idosas aconselhem as mais novas. Isso, exatamente. E ela faz isso muito bem. É um livro muito simples, bem curtinho, bem curto até. Porque no começo é aquela alegria do casamento, então a Alice tenta aquietar um pouco aquela alegria, e depois vem as dificuldades, vem a vontade de desistir, e a Alice, do mesmo jeito, contando experiências do casamento dela, falando, né, que o marido da Alice, ele é bem famoso, ele é filósofo também, e ele foi um dos primeiros a combater o nazismo lá na Alemanha. Então, só que assim, ali no livro ela não menciona nada disso, mas é mais do grande amor que ela sentia por aquele homem, e como ela tentava trazer isso para a filhada dela, né? Mostrar isso para a filhada dela, o que é o amor. Agora eu já não tenho mais o meu esposo, né? Você está aí reclamando da toalha na cama, né? Citando um exemplo genérico. Mas como eu gostaria de estar brigando com o meu esposo por causa de uma toalha na cama, né? Então, é uma das coisas mais bonitas, assim, de você ver uma mulher sábia falando, aconselhando uma outra pessoa. E você falou, né, de aconselhar, uma mulher sábia aconselhando o marido. Quantos exemplos de filmes, de livros, de séries a gente poderia citar aqui? Vamos encerrar nesses mesmo, só para amanhã eu comento um pouco com as meninas desses filmes. Ficou alguns pontos ainda aqui para a gente falar, quem sabe numa próxima vez. Vou reler tudo isso aqui, porque tem muito conteúdo para pensar sobre a sabedoria, pensar por que ela é tão importante. Né? Primeiramente,
nós não fazemos nada sozinho, nosso trabalho, ele não é sozinho, nós precisamos dos outros, nós precisamos umas das outras, sim, porque a sabedoria, ela não vem com a gente, ela não vem sozinha, então, as experiências das outras, essas conversas que a gente tem, então, as diferentes visões, as diferentes... eu estou aqui em São Paulo, a Gleice está lá no... Ceará. No Ceará. Então, são contextos de vidas diferentes, então a visão dela que ela vai ter de uma maneira, a Gleice, ela é protestante, eu sou católica, então tem essas diferenças. Então, de todas as maneiras, a gente vai vendo diferentes visões da vida e isso vai trazendo mais sabedoria. Nós não somos uma ilha, né? Tem um poema que eu compartilhei há um tempo atrás aí na página, que nenhum homem é uma ilha. Então, nós precisamos umas das outras, sim. É muito importante essa ajuda, que nós podemos contar com essa ajuda e sempre contar com oração, sempre pedir para Deus isso. Peça para Deus sabedoria. O Gugu, ele costuma falar muito disso, de todos os dias você pedir para Deus, Deus, me dê sabedoria. Me dê sabedoria. Todos os dias pedir para Deus, me dê sabedoria. É porque a sabedoria, ela não porque às vezes a gente está falando de livro aqui, ela não é só para ler livros. A sabedoria é para tudo. É para os relacionamentos. E a sabedoria é você saber viver. E viver é fazer escolhas. A gente escolhe o tempo todo. E como é que a gente vai poder escolher bem se a gente não conhece o futuro? Porque são tantas as possibilidades, a gente não conhece o futuro. Então, se aquele que conhece o futuro não for o nosso guia, as nossas chances de fracasso são enormes. Porque é um caminho bom, um caminho estreito, uma portinha estreita, e um caminho largo, gigante, de imensas, inúmeras possibilidades para o mal. Então, os caminhos que levam ao mal são muitos. O caminho que leva ao bem é um só. E a escolha é diária, a escolha acontece o tempo todo. É a escolha da palavra que você vai usar, é a escolha do emprego, é a escolha da faculdade, é a escolha do caminho que você vai fazer naquele dia, de um negócio que você vai fechar ou não vai fechar, de uma casa que você vai comprar ou não vai comprar, enfim, é o tempo todo a escolha. A vida é feita de escolhas. Então, só que eu não sei qual é a consequência da minha escolha. Só Deus sabe. Então, só Ele é capaz de dizer assim, olha, minha filha, pegue este caminho aqui. E às vezes eu posso olhar para o caminho e dizer assim, meu Deus do céu, esse negócio não tá legal. Isso é ruim demais. Isso tá muito cheio de espinho, muito cheio de pedra. Eu não quero caminhar por aí, não. Vai machucar meu pé todo. E Deus vai dizer, vá por aqui, vá por mim. Então é isso, a vida é feita de escolha o tempo todo. Sabedoria é saber escolher, mas só quem sabe o caminho correto é Deus, não é a gente. Amém. Tá, vamos encerrar aqui, porque não dá para deixar duas fleumáticas fazendo live, porque senão a gente vai estar falando o tempo inteiro. Vamos encerrar. Muito obrigada. Não, eu falo pouco no meu dia a dia. E aí eu fico acumulando para esses momentos, entendeu? Porque eu não tenho com quem conversar. Aí se aparece uma Laís da vida, aí eu quero conversar até de manhã, minha filha. Exatamente. Por isso que as lives da Camila, os hangouts da Camila duravam 2, 3 horas, porque junta assim um monte de mulher que quer papear, quer falar sobre assuntos importantes, nossa, rende tanto, né? Rende. Tá. Então, eu queria te agradecer, Gleice, obrigada por aceitar o nosso convite, obrigada por eu que agradeço pela confiança, muito obrigada mesmo, verdade. Foi muito bom dividir um pouco, espero que a gente continuemos falando sobre isso, e que nós conseguiremos, né, adquirir mais sabedoria juntas, aqui aprendendo uma com a outra, que você venha participar do clube, assim que você puder participar. E muito obrigada. E eu que agradeço.
Quem sabe um dia a gente se vê pessoalmente, né? Tomara. Tomara. Obrigada, viu, pelo convite. Obrigada pela confiança. Eu espero que tenha sido proveitoso para quem ouviu. Isso. Amém. Obrigada. Fique com Deus. Boa noite. Beijo, beijo. Tchau, gente.